noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para iniciarmos, só vou dar alguns avisos da casa, tá? Bom, nós estamos iniciando a campanha do agasalho, né? E quem tiver agasalhos para doarem, a gente pode, nós estamos recebendo aqui, tá? Que as crianças, né, e os jovens da evangelização, depois nós vamos juntar tudo, né, e levar para as entidades, tá? E, bom, os nossos estudos, todas as terças-feiras, né, nós temos o estudo online, a partir das 19h30, nós estamos fazendo o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD. E caso alguém queira, né, participar, pode deixar o contato, né, o celular, o número de celular pelo link nosso, que nós entramos em contato para iniciar o acesso das aulas, tá? Às quintas-feiras também nós temos um estudo presencial aqui na casa, né, às 19h30. E nós estamos atualmente estudando o livro Céu e Inferno, tá? Quem tiver interesse pode vir. É um estudo muito interessante, né? Muitas reflexões na noite, então é muito bom. E também aos sábados nós temos das 9 às 10h30 as atividades da evangelização infantil e juvenil e também um estudo doutrinário com os adultos, tá? Então quem quiser participar é das 9 às 9 horas da manhã, aqui aos sábados, tá bem? Esses são os recadinhos. Vamos iniciar agora com a mensagem com o Cláudio. Boa noite a todos. Nosso assunto de hoje é: há muitas moradas na casa do meu pai, mundos inferiores e mundos superiores. Para que a gente entre em sintonia com a temática da noite, nós trouxemos uma mensagem do livro Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. A mensagem é reprogramação. Nasceste no lar de que precisava, vestiste o corpo que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolheste, tu recolhes, tu eleges, tu atrais, tu buscas, tu expulsas e modificas tudo, aquilo que te rodeia a existência. Não reclames nem te faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes, e as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Reprograma tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Vamos então, irmãs e irmãos, fechar os nossos olhos carnais, buscar nos concentrarmos, esquecer as tribulações do dia, voltarmos para a união em pensamento, para o mundo espiritual, solicitando permissão ao Pai Amantíssimo, contando com a assistência do Mestre Jesus, agradecendo a boa acolhida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos então recebendo também, trazidos
pelos espíritos mentores da casa e a espiritualidade amiga que nos assiste aqui nos trabalhos, irmãos desencarnados, que assim como nós precisam da instrução da noite. Vamos então, em mais uma noite de trabalhos, buscando no Evangelho do Mestre Jesus e na interpretação maravilhosa da doutrina espírita, entender por que aqui chegamos, por que aqui estamos e qual é a nossa missão nesse mundo de expiações e provas. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que estamos aqui, né, para mais uma noite de estudo. Eu particularmente vou ter que confessar para vocês, eu adoro esse capítulo. É um capítulo tão assim animador, né, tão instrutivo para a gente. Sempre todos são muito instrutivos, mas aqui a gente tem a certeza, né, por que estamos nesse planeta, né, que não existe só esse planeta, só essa morada do Pai, e que com muita certeza nós vamos ter, né, o progresso aí para frente, ok? Então, mundos inferiores e mundos superiores. Algumas coisas que eu vou falar aqui, eu vou estar relembrando, né, como o Luba já falou aí pra gente semana passada. A gente pincela um pouquinho só para entrar no assunto, ok? Como compreender esses mundos superior ao nosso e os mundos inferiores aos nossos? Como que a gente vai ter como parâmetro? A gente vai ter que pegar como parâmetro o mundo que a gente vive, que é o planeta Terra. E a partir daí, o que a gente vai ter que fazer? Analisaremos características desses habitantes, os seus sentimentos e a cultura. Correto? Então, vamos lá. Considerando o planeta Terra, que existem vários semelhantes ao nosso planeta e nas muitas moradas do Pai. Tá? Nós somos apenas um dos mundos de expiações e provas, ok? Não somos o único. Abaixo dele, né, nós já estivemos aqui nessa fase, provavelmente, nós tínhamos o mundo primitivo. Qual é a característica básica do mundo primitivo? A existência ela é toda material. Vamos detalhar daqui a pouco um pouquinho mais. No mundo que nós vivemos e nos assemelhantes ao planeta, nós vamos ter que misturam-se o bem e o mal, predomina um ou outro de acordo com os moradores do planeta. Então, o planeta Terra, ele é ruim porque ele é de expiações e provas, por que eu estou aqui? Não. O planeta está assim por causa da energia dos moradores dele, que somos nós hoje, né? Já estamos sabendo, né, que nós já estamos mudando aí de patamares, é uma coisa lenta, não é uma coisa imediata, né? Nós sabemos que nós já estamos aí em transição planetária, né? E temos os mundos superiores, que é para onde nós iremos no futuro. São os mundos mais adiantados, em que a vida é toda espiritual, ok? Qual é aquela divisão básica que a gente aprende sempre? Que nós temos os mundos primitivos, né, destinados às primeiras encarnações do espírito. Então o espírito saiu, né, das diversas fases de criação, já passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e chegou agora no reino hominal, ok? Então, no mundo de expiações e provas, no mundo primitivo, são as primeiras fases desses espíritos. No mundo de expiações e provas, a gente já tem o quê? Ainda existe um pouco do domínio do mal. No nosso planeta, em especial agora, a gente sabe, pelo fato de transição, a gente já tem uma mescla muito grande. Temos momentos muitos de benevolência, né, que muitas vezes as mídias não nos mostram, mas temos também aqueles momentos ainda de muita tristeza. No mundo de regeneração, que é a próxima etapa, né, do nosso planeta, as almas ainda têm que expiar alguma coisa.
aurem forças e repousam das fadigas da luta. Então é semelhante como se a gente estivesse vindo de muita luta do nosso planeta, e aí vamos chegar no de regeneração, tem trabalho, tem muita luta, mas é uma coisa um pouco mais leve. E a gente vai também entender por que disso. Os mundos ditosos, né, seria acima dos de regeneração, onde o bem sobrepuja o mal, e o mundo dos celestes, habitantes, são espíritos depurados, e o reino onde o bem domina, certo? Quais são as características de um mundo inferior, então? E aí a gente tem que entender o seguinte: quando a gente adotar alguma dessas características hoje, a gente está voltando às nossas fases primitivas. Tá bom? Vamos lá. A forma humana sem o encanto da beleza. Então a forma humana não vai mudar muito. Você vai ter no futuro traços mais refinados, né? Em mundos mais evoluídos. Então a forma humana não... O sentimento nobre, né? Aquela preocupação com o seu semelhante, ainda não existe. Está ainda numa fase muito básica. A delicadeza no trato de uns com os outros não existe. Então, no momento em que a gente não tem delicadeza de tratar o nosso semelhante, nós estamos voltando ao nosso mundo primitivo, né? A gente está voltando àqueles sentimentos antigos que a gente tinha. A sobrevivência, ela ocorre a qualquer preço, né? É o instinto em cima de tudo. E a lei que domina? A força bruta. Então é aquela base de tudo. É o viver atendendo às necessidades dos instintos. Pois a razão inicia ainda, né? É o germe da razão iniciando o seu desenvolvimento. Vivem sem invenções, sem indústrias, buscando simplesmente o alimento na natureza. Então acorda de manhã, levanta e vamos caçar, né? Ou vamos caçar as frutinhas que tem ali perto, né? Ou se não tiver, não come. Não é isso que a gente quer, né? Os habitantes têm uma vaga impressão do Ser Supremo, né? Então eles têm medo do trovão, porque acham que Deus está castigando, né? Das intempéries que passam, achando que aquilo aí são castigos dos deuses, né? Que inicialmente a gente fala que nós éramos politeístas. E é mais ou menos o que essa figura aí traz pra gente, né? É aquele viver meio que sem muitas variedades. Mas a Kardec vem e nos adverte de um pequeno detalhe. Esses espíritos não são criaturas degradadas, né? Eles simplesmente são espíritos infantis, vindos do princípio espiritual, e após vencer fases nos reinos inferiores, iniciam agora então a vida do espírito na espécie humana. Então a gente pensar que o mundo primitivo é um mundo, né? Tudo existe porque tem uma finalidade maior, né? Se o mundo primitivo existe, porque lá Deus coloca o quê? Espíritos que estão ainda recém-saídos aí das outras fases, como a gente já comentou. E no mundo superiores, o que nos espera, gente? É isso que começa agora, né? Lá atrás a gente já tem ideia do que passou, a gente tem uma ideia, né, provável, e do que nos espera, o que será o nosso porvir. Olha que bacana. A forma humana continua mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho mais de delicadeza, né? A gente vai botar uma fotozinha aí e a gente vai ter uma ideia mais ou menos diferente da foto anterior, tá beleza? O corpo não tem essa matéria densa que carregamos. Então tudo é mais fácil, né? O andar, o se alimentar, né? Como a gente lembra do filme Nosso Lar. Isso, a matéria do nosso corpo, então, nesses mundos, vai estar constituída de quê? Uma substância mais fluida, mais sutil. Mais ou menos isso. Então é aquela pessoa assim, né?
meio etérea. O espírito não fica mais aprisionado como nós, né, na matéria compacta. Se irradia e pode se colocar em estado de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Gente, não precisaremos de celular, não precisaremos de computador, é só, né, emitir o pensamento e vai. Alguns de nós já conseguimos fazer isso, né? A gente já está treinando isso aqui. Pode ver, muitas vezes você está pensando aqui e consegue fazer o pensamento chegar até a pessoa que você precisa. E de repente a pessoa vai e liga para você, né? Quem já não passou por isso? Nossa, eu estava pensando na Cecília, né? E de repente, olha, a Cecília me ligou, né? A gente interferiu, né? A gente mandou aquela energia. E é mais ou menos isso, né? Aquela transmissão do pensamento. Os que se amam, gente, então nós vamos estar unidos pelo sentimento, muito mais do que agora. Mesmo em planos diferentes, tá? Plano encarnado ou desencarnado, mas nos mundos de mesma categoria, tá? Ok? Ou seja, se estamos dentro de um mundo de regeneração, dentro dos mundos das moradas do meu Pai de regeneração, ok? A gente consegue se encontrar, ok? Nunca podemos querer subir direto para mundos felizes. Não conseguimos. Não temos ainda a capacidade de entender nada lá. Então a gente vai estar com a possibilidade de uma mediunidade mais desenvolvida e conscientemente usada, né? Então hoje a mediunidade que nós temos aqui, nós temos o contato com o plano espiritual, sim, mas ela vai estar o quê? Mais apurada, mais conscientizada. Um pequeno detalhe, neste mundo, nesses mundos, né, mais evoluídos, não existe a dor da separação. Então um ente querido que morre, que desencarna, né, a gente não tem mais essa forma de encarar, né, de abandono, às vezes de ausência. Não, a gente sabe que vai ter o reencontro, né? Houve uma viagem, né? A pessoa pegou a malinha ali, entrou no trem, como a nossa irmã Andréia trouxe aí uma mensagem linda do trem, né? E que daqui a pouco a gente está nesse trem de novo e vamos descer, né, numa estação ali que esse ente querido vai estar nos esperando. Então essa ausência do ente querido, né, do sentimento que desenvolvemos por aquelas pessoas que a gente tanto ama, tanto gosta, esse sentimento não vai ter mais daquela perda absoluta que a gente sente no momento de desencarne. A morte, então, ela não se remete mais aos horrores da decomposição. Apenas uma viagem, apenas uma mudança, como a gente agora acabou de falar. Não temos dúvidas quanto ao futuro. As leis divinas são entendidas, respeitadas e aceitas. Nós já temos essa compreensão. Existe a certeza da comunicação entre os presentes e os ausentes. Então, cada vez mais isso vai se fortalecendo nos mundos mais evoluídos. Veja que nada dá salto, né? Tudo é uma coisa paulatina. Deus nos vai colocando as missões, as responsabilidades, as possibilidades de acordo com as nossas capacidades. Todos os atos que neste mundo aqui, né, se tornam pesados, difíceis, devido à nossa matéria densa, da composição do nosso corpo atual. Então, o andar, o falar, o pensar. Nos mundos superiores, tudo é mais leve, tudo é mais suave, tudo é mais fácil. Por isso que a gente falou lá no comecinho, né, que quando a gente chega no mundo de regeneração, é como se a gente estivesse recobrando forças, né? Porque é como se a gente tivesse vindo de uma batalha, né? A sensação que a gente tem quando a gente estuda é que a gente está recebendo ali umas energias para continuar. Então é mais ou menos essa foto aí, né? Que quem assistiu o filme de André Luiz, Nosso Lar, eles observam, né? Aquilo tudo tranquilo, tudo organizado, tudo perfeito, tudo sincronizado.
A energia que é gasta no planeta Terra em atividades materiais, lá é empregada apenas em atividades espirituais. São as que realmente importam. Não existe o cansaço físico e nem o cansaço mental. Também nesse filme a gente consegue ver que quando o André Luiz chega, né, ele inicialmente tem que dormir, descansar, e existem já trabalhadores que não precisam mais disso, né? Eles já conseguiram chegar no ponto, num grau tal de desmaterialização, que eles já não mais precisam, eles trabalham, né? E não há mais a necessidade do repouso, como nós temos aqui, né? Nós sabemos que o nosso corpo tem que deitar, dormir, descansar, né? Isso é um ato que tem que ser feito, porque senão a gente depois não aguenta o dia seguinte, a semana, um mês, né? E lá isso já não começa a acontecer. Outro ponto importantíssimo, a infância, ela é curta, ou quase inexistente. Então não precisa gastar tempo naquele momento de criança, de bebê, da dependência, né, que existe de uma criança, de uma cria de um ser humano, né? A gente, bem dizer, fica dependente dos nossos pais até os 25, 30, 40. Não, brincadeira. Mas a vida adulta, ela é muito mais longa, né? A gente que tem filho sabe que vai indo. Então, o nascer e o morrer, né, eles são bem diferentes da Terra. Veja que tudo vai ficando mais fácil, vai ficando mais tranquilo. Agora, olha que interessante isso. Como que eu vou enxergar um espírito puro, desmaterializado? Vamos tirar a figura de Jesus, né? Imaginar que ele hoje é aquele espírito de luz absurda, que demorou anos-luz para poder perder luz naquela época para vir aqui passar a mensagem que ele passou, né? Então imagina esse espírito, né, que um dia foi um ser primitivo, ele foi um espírito primitivo. E o que diferenciou ou diferencia Jesus hoje da gente? Ele é um ser que Deus considerou como um filho dileto? Não, todos somos filhos diletos. A diferença é o tempo de estrada, né? O tempo de estrada, a boa vontade de aprender. E isso aí na última página a gente vai olhar isso bastante. E é tão difícil entender isso, como é difícil a gente entender que hoje nós somos adultos, mas que já habitamos este corpo aí. Nós todos já passamos por essa fase, né? Então, hoje, nós estamos nessa fase aí, né? Somos crianças espirituais ainda. Nos mundos felizes, as relações de povo para com povo, olha que bacana isso agora, são sempre amigáveis. Ah, Cláudia, é que eles todos juntam-se, vão para um globo, uma coisa única, se tornam um mundo único. Não. As diferenças vão continuar existindo. Mas essas relações jamais são perturbadas por ambição de dominar ou por guerras, que ainda temos no nosso planeta. Não existem senhores ou escravos, nem privilegiados de nascimento. Existe o mérito. Então, é aquele grupamento, né, se encontrando para resolver problemas, né, respeitando o posicionamento de cada agrupamento, né, e procurando o melhor caminho. A superioridade moral e intelectual é que determinam as diferentes condições e a supremacia do povo. Então, o mérito de já ser moralmente e intelectualmente mais evoluído, que existe o reconhecimento daquele povo, e não pela luta bruta, pela força, pela imposição. Então é aquele mundo, né, que a gente ainda não consegue nem sonhar com ele, né? A autoridade, importantíssimo isso, ela é sempre respeitada, porque ela decorre do mérito e que é exercido com justiça, né? Não existe você achar que você concorda com uma situação se você não encontra justiça naquilo ali. Isso no nosso normal,
né? Você não concorda com ninguém se você vê que ela não está fazendo justiça, se você não concorda com a maneira dela agir. Então, a autoridade que é respeitada nesses mundos é por isso. Porque o mérito é adquirido pelo esforço e pela justiça exercida. Os espíritos não evoluem, isso aí que a gente queria falar, para uma homogeneização. Sempre haverão interesses diferentes, grupos diferentes, tá? Mas que quando evoluem, aprendem a conviver. Então as arestas sempre vão existir, né? As diferenças sempre vão existir, mas são mais o quê? Respeitadas. Existe uma complacência maior, uma aceitação a mais. Vivemos ainda num mundo bastante inferior, né? Se a gente olhar todos esses detalhezinhos do que é um mundo superior. Mas nós sabemos que trazemos dentro de nós o ideal de um mundo feliz. Temos a certeza no íntimo do progresso contínuo. Gente, se alguém tem dúvida disso, se coloca 20 anos atrás nesta encarnação. Como é que nós éramos 15 anos atrás? 5 anos atrás? Pronto. O que a gente já mudou nesta encarnação? Então, o progresso é inevitável, né? Não existe você achar que, não, isso não é real. Gente, só pensa, não precisa me responder. Somos todos impulsionados pelo progresso, mas como crianças, esse é o nosso problema. Somos imediatistas e queremos o melhor agora. Eu quero agora, eu quero estar no mundo melhor agora. Estamos esquecendo do merecimento, da justiça, né, que a gente tanto falou ali atrás. Queremos que tudo se resolva como uma mágica. Amanhã vamos acordar num mundo feliz. Já quero ir para o feliz. Afinal, eu sou flamenguista, né, Lubas? Beleza? E que tudo se resolva, então, por uma graça divina. Aí já começa o erro, né, gente? Porque Deus não faz, Ele não derroga as suas leis. Né? Ele coloca a gente aqui para que a gente, degrau por degrau, merecimento por merecimento, a gente evolua. Virtude conquistada, cada virtude conquistada, e a gente vai subindo. E não existe uma revolução, né? Vamos tocar fogo em tudo, que tudo vai se resolver. Também não é por esse o caminho. E nem pela imposição de uns sobre os outros. Lembremos que a autoridade não se conquista assim. Esquecendo que o principal que nós temos que ter é o esforço individual. Sem isso, nada acontece. Então é como se a gente tivesse uma varinha ali, né, de condão, e a gente fosse transformado num sapinho rei ali, príncipe, sei lá como que a gente poderia colocar. Nos mundos mais elevados, sempre há busca de elevar-se acima de si mesmo e não acima do seu semelhante. Para aí sim se tornar um espírito puro. Esse talvez seja a grande diferença, né? Então, elevar-se acima de si, comandar suas ações, evoluir acima das suas capacidades atuais, devem ser as suas metas principais, e delas se originam um outro patamar de progresso, né? Pelo grau evolutivo que estamos, ainda precisamos de alguns contrastes. Enxergar o cinza para reconhecer o colorido da vida. Ainda precisamos sofrer o mal para valorizar o bem que existe em nossa vida, em nossa existência. Quantas vezes a gente acorda reclamando, né? Nossa, tá chovendo, nossa, tá frio, mas temos gás, um café fresquinho, pãozinho, um lugar para a gente encostar a cabeça à noite. Vamos para outros países aí que estão em guerra. Como que estão? Como é que está a vida dessa população?
Nós somos, bem dizer, filhos diletos de Deus, se a gente pensar por esse lado. Está na hora de procurarmos viver e divulgar. Então, agora, o que eu posso fazer para mudar o meu planeta? Vamos lá. Viver e divulgar pela palavra e pelo exemplo o bem, a saúde, a paz, a solidariedade, a fraternidade, a caridade e o amor. Se a gente não conseguir esse detalhezinho aí, a gente não vai estar ajudando o planeta. E se a gente não ajudar o planeta não sobe. Ele não sobe por si só. Vamos lembrar que os habitantes que estão é que mantêm o planeta na situação atual de mundo de expiações e provas. Então é aquela corrente, né? Vamos acordar de manhã, gente? Vamos fazer uma oração antes de sair da cama, né? Agradecendo, pedindo por um dia, o melhor dia de nossas vidas, ok? Kardec vai nos dar algumas notícias agora. Olhem só. O homem foi capaz de pintar os tormentos do inferno, mas não as alegrias do céu. Por quê? Porque ele não conhece. Simples assim, né, gente? Mas, à medida que se eleva, que evolui, seu horizonte se alarga e compreende bem à sua frente, como compreendeu o mal que deixou para trás. Então, quando a gente consegue evoluir, né, o nosso horizonte se amplia, é semelhante a gente subir numa montanha, né, e de cima de uma montanha a gente enxergar aquela paisagem maravilhosa. Ali a gente começa a entender, né, que a vida que a gente enxergava era uma coisa muito pequena perto da grandiosidade que nós temos para viver. E ainda continua. Deus deu potencialidades, qualificações e mundos adequados para cada um de nós alcançarmos a evolução. Mas de acordo com, prestem atenção, o nosso livre-arbítrio, teremos mais ou menos dificuldades, mais ou menos sofrimentos e mais ou menos tempo, porque estamos livres para fazer o que queremos. Só não podemos depois reclamar do tempo perdido, né? Então o planeta aqui, vamos pegar um exemplo, o planeta aqui virou um planeta de regeneração e eu não consegui ter a boa vontade de evoluir. Não ficarei aqui, ok? Irei para planetas que acomodarão, que aceitarão a minha condição evolutiva. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Ah, eu vou fazer na próxima, vamos deixar para a próxima, né? Que geralmente a gente gosta de falar assim, vamos deixar para a próxima encarnação, né? Tá pesado agora, né? Tá difícil, vamos deixar. E aí vai deixando, né? A gente vai pagando o carnê de acordo com a vontade da gente. A gente vai levar mais ou menos tempo. Tem gente que gosta de quitar as parcelinhas ali rapidinho e vai quitando e vamos embora. E tem gente que senta, né? Fica ali embaixo da sombra, aguardando os acontecimentos. Uma hora ou outra vai ter que tomar conta da situação, né? Só que quando às vezes a gente desperta, às vezes os nossos entes queridos já não estão tão próximos da gente, né? Vamos ter que nos adaptar a isso também, sem problemas. O caminho indicado por Jesus e os ensinamentos que a gente tem do Espiritismo facilitam muito a nossa evolução. Eu gosto sempre de lembrar que no passado a parte religiosa nos era dada em outra língua, que nós não compreendíamos. E ainda nos era dado de costas. E nós tínhamos que tentar entender o que era Deus a partir disso aí. Hoje não. A gente teve Jesus nos dando as informações e agora o Espiritismo nos dando aquelas explicações que facilitam muito o nosso entendimento. Mas é através de bons exemplos que vamos estar estimulando os que nos cercam. E para que um dia nosso planeta possa então se tornar um mundo feliz, que é a finalidade maior aqui, ok? Eu gosto sempre de falar o seguinte, que eu espero ter despertado vocês para
chegarem em casa amanhã ou depois, a hora que tiver um tempinho, lê um pouquinho sobre, né? Tira as dúvidas, alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, vem aí, eu, Andréia, um de nós pode tentar ajudar aí se souber. Se não soubermos também, a gente vai tá estudando, né? Procurando. E o estudo não para aqui, né, gente? É constante, ok? Muito obrigada.